Esta semana, João Miguel Tavares sente-se animal para celebrar a dignidade de ser burro. Pedro Mexia prepara-se para se instalar numa azinheira, pronto para observar Obiang em Fátima. E Ricardo Araújo Pereira confessa-se sumítico no dia em que se iniciou em Lisboa a Web Summit. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no último fim de semana antes de se desfazer o terrível enigma. Daqui por 3 dias saberemos se os americanos vão pôr na Casa Branca Donald Trump e nós vamos falar disso daqui a pouco neste Governo Sombra, disso e do orçamento, num Governo Sombra em que o Pedro Mexia quer ser, desta vez, Ministro dos Ex. Quer tutelar casais desavindos, Pedro Mexia? Não, isso antes a morte que tal sorte. Não. Isso era coisa para requerer um super-ministério. Exatamente. E com segurança pessoal. Não, tem a ver com o facto de vez em quando, na política, sabem-se coisas, ou não, já vamos lá ver, isso provindas de ex-ministros que publicam livros, ex-secretários de Estado que dão entrevistas, etc. Ex-assessores e os ex. Há um problema nas coisas que dizem os ex, que é, por um lado, um ex, seja um ex-namorado, ou um ex-ministro, ou um ex, seja o que for, é a pessoa que sabe coisas. Por outro lado, é a pessoa em quem não se confia, porque é um ex. E, portanto, na verdade, porque o teu ar... está. É um ar... É para a regi, ok. Está bem. Fizeste um ar muito sobressaltado com esta minha afirmação. Não tinha nada a ver. Estava aqui em comunicação paranormal. E, portanto, o que aconteceu nesta semana, nós falámos aqui a semana passada, esta semana, João Miguel Tavares esteve no centro das notícias. É verdade. Por causa do caso Vengoróvios. É disso que quero falar, se bem percebi. Quero falar desta questão que pôs em confronto o ex-secretário de Estado do Desporto e o ministro a propósito do ex-chefe de gabinete. Isto é uma história que... E do ainda não ex-ministro. Seria complicada de resumir. Não sei se nos vamos dar a esse... Não vale a pena, mas há o... Já toda a gente sabe. Só o que passaram só duas coisas. Se calhar é melhor situar as pessoas, porque é de facto uma das histórias em que uma pessoa disse que era licenciada não sendo, mas e agora qual delas? Agora saber qual deles foi. É preciso, as pessoas estão muito ansiosas a saber. Este foi o senhor das 2 licenciaturas, não é? É. Mas a parte... Mas esse desapareceu, o senhor propriamente dito eu sei, desapareceu, claro. Ele demitiu-se e provavelmente tem 2 cursos para acabar. É como aqueles livros, é como aqueles livros ou como aqueles filmes em que a personagem principal, que nós achávamos que era a personagem principal, desaparece logo ao fim do 2º episódio. Mas a parte mais suculenta não é a parte já dos cursos e das licenciaturas, é das acusações não consubstanciadas, não é? Portanto, havia um mail que afinal não apareceu, havia interferências... O mail apareceu, não se dizia aquilo que se esperava que realmente dissesse. Portanto, não apareceu. Sim. Apareceu um mail, mas não apareceu o mail que se dizia que provava coisas. E o mail que provaria que o Ministro da Educação sabia que o chefe de gabinete do ex-secretário de Estado do Desporto tinha declarado licenciaturas falsas e que tinha interferido para não ser... para que o chefe de gabinete... Isto é uma confusão. Mas isto criou um caso que vai ser ensinado nas faculdades de jornalistas, que foi... houve essa denúncia feita pelo ex-secretário de Estado... O João Miguel escreveu um artigo no Público a dizer: queremos esclarecimentos. Isto foi muito grave. Exato. Os esclarecimentos, afinal, foram um flop e o João Miguel diz: a culpa é do Sr. Vengoróvios. Que depois escreveu uma carta ao público também. Exatamente. E, portanto, basicamente, nada. No fim desta semana, resultado, nada, nenhum. Não houve mails, não houve provas nenhumas. E, de facto, o ex sabe coisas, mas não as prova.
E, portanto, coisas que se sabem, mas não se provam, valem zero em política como valem zero num tribunal. O João Miguel Tavares, que foi um protagonista, embora lateral, desta história. Não, foi deixas. bastante Quer dizer, este rapaz, desde que eu estava mim- no centro das notícias, tu Não, fizeste não. questão de dizer um lateralzinho, Protagonistas são no o secretário de Estado, Respondendo ao João Miguel, o na chefe de carta ao público. gabinete, atenção. ex-chefe de gabinete. Obrigado, Pedro. O João Miguel És um amigo. escreveu 2 artigos. Para gastou mim, duas estás no últimas coração da páginas. atualidade. Obrigado. É que, ao menos você. O João Miguel Tavares Já- gastou 2 últimas páginas do público Para o com verbo. isto. O verbo gastar. Consegue reconstituir este folhetim, João Miguel Tavares? Quer dizer, o Pedro Mexia escolhe o tema e não se quer dar esse trabalho. E agora sobra para mim. Não, nem penses nisso, não me apanhas nessa. Não vou reconstituir coisa nenhuma. Não, aquilo... O que é Já engraçado... tem inside information, às Tá, tantas. com certeza, tenho muita inside information. Quer dizer, a information já não há nada inside, já foi toda bastante exposta. O problema é que aquilo que foi exposto foi, de facto, um flop. Porque falou-se muito no e-mail e nós todos imaginávamos que o e-mail era Tiago Brandão Rodrigues a dizer ao João Vengoróvios Menezes: "Está calado, pá! Tu nem pensas em mandar este homem embora!" E de repente o e-mail é um e-mail tipicamente português, né? Aquilo não é o Donald Trump, o homem tem mulher doente, está com baixa. Então agora está com baixa, agora vais fazer isto ao rapaz. Espera lá mais um bocadinho. Mas isto é a maneira Como portuguesa mail de atuar. incriminatório é desastroso. É que não dá. É que eu É acho muito mau. que, É muito mau. em substância, aquilo realmente era um pedido, nem penses em exonerar este senhor, mas a maneira como é realmente colocado, qualquer pessoa fica, pá, realmente o Tiago é um gajo porreiro, compreende a situação e a vida deste homem. E, portanto, por esse lado, aquilo foi um flop. Isto... Eu realmente, é verdade, eu no início achei que aquilo havia uma história que alguém tinha aldrabado grande e eu achava que quem tinha mesmo aldrabado era o Ministro da Educação. E depois, de seguida, houve algumas explicações e eu achei que quem tinha mesmo aldrabado era o João Vengoróvios Menezes. E depois da explicação És dele em direito de colunista de reposta, convicções inabaláveis. já fica com aquela sensação que, não, isto é mesmo uma cena tipicamente chungo-lusitana, em que aquilo ali com meias aldrabices, meias verdades, tudo espremido, não dá coisa nenhuma. Mas eu pensava que havia ali um caso realmente emocionante e afinal... Mas olha o lado positivo, assim se escreveram 2 crónicazinhas. E lá está. E pagaram. Com certeza. Eu sei bem o que é andar à procura de tema. Tudo espremido, quem é que meteu água nesta história? Ricardo Araújo Foi o Pereira. João Miguel. O ex-secretário de Estado, o Observador ou o CDS ao exigir a demissão do Ministro da Educação? Ora bem, vamos lá ver, de facto eu tenho acompanhado também tudo isto, não é? E partilhei o entusiasmo de ver, deixa ver o mail para ver este bandido e de repente, ele é um chefe tão humano. Eu verti uma lágrima só com a ideia dele dizer: não, pá, não despeças agora o homem, coitado. Mas o caso desde o início. Mas teve contornos políticos Sim, de alguma teve gravidade, com os um contornos, partido quer dizer, parlamentar a exigir parece- a demissão do Ministro da Educação. Parece, mais uma vez, lá está, em que Marx tem razão, que a história se repete a primeira vez como tragédia e depois como farsa, porque a primeira vez com o Relvas, aquilo foi trágico e tal, e tinha algum peso, tinha alguma gravitas, porque ele era Estás a ministro. saltar um, então. Era ministro. Houve um antes do Relvas. Eu sei, não quero citar o nome bem, dele. está bem. Eu sei que tu, às vezes, Não até vou te esqueces citar. do nome dele. nem Às vezes sequer- esqueço. Às vezes está na ponta da língua e não te recordas. Quem é sim. que é? Não estou a ver. Houve vários casos, mas o do Relvas tinha aquela gravitas dele ser ministro e depois saiu do governo e tal. Este aqui já é uma coisa, este é chefe de gabinete de um secretário de Estado, portanto já é uma coisa mesmo, parece a homeopatia da aldrabice. Mas sim, Há aquela alguns famosa no história, meio não sei dos com quem móveis. se passava, que tinha um cartão de visita a dizer fulano de tal, Universidade de Oxford, e depois, entre parênteses, chumbou. Exato. Mas pronto, mas esteve lá, mas esteve lá. Pá. já é qualquer coisa. Agora, vamos lá ver. Portanto, o João Segovia lá precipitou-se, não é? Precipitou-se. É uma daquelas escadinhas, parece um dominó a cair. Ele precipitou-se primeiro, disse, e tal, o ministro sabia. E o observador, aparentemente,
também com algum entusiasmo. Precipitou-se. Sim, também se precipitou. O João Miguel precipitou-se a seguir. Antes ainda de João Miguel, precipitou-se o CDS. A gente até tem imagens do CDS. O CDS escolheu, aliás, uma loja de móveis para colocar a demissão do Ministro da Educação em cima da mesa. Olá, João Almeida, porta-voz do CDS. Pedir-lhe um comentário a este caso de mais uma falsa licenciatura, neste caso no próprio Ministério da Educação. O CDS entende que, a confirmarem-se os factos que agora foram conhecidos, o Ministro da Educação não tem quaisquer condições para se manter em funções. Ninguém pode, naturalmente, no Governo, ocultar uma situação de falsas declarações sobre um grau académico, muito menos o pode fazer o Ministro da Educação. E, portanto, o que nós entendemos, como disse, é que, a confirmarem-se estes factos, o Ministro da Educação não tem condições para se manter em funções. Pensam chamar o Ministro ao Parlamento para justificar-se, para dar as suas explicações? Chega, já percebemos, pá. Tanta coisa. Não, mas isto era só para se ver o letreiro do preço lá atrás. Isto só para... A rodar é um móvel, Só é para aquilo dar- que está a sabes fazer. o que é Aquilo é isto? preciso uma máquina de vento. Isto é uma cerejinha deprimente no topo de um bolo que... Será que há um já é preço a triste. pagar para pedir a demissão do Ministro da Educação? Claramente há, e são 182 euros ao que se vê, que está lá atrás, a andar à roda, está o preço de um móvel, porque este responsável do CDS está a apelar à demissão do Ministro dentro do IKEA. Que é uma coisa que as novas tecnologias permitem, mas que eu acho que, quer dizer, retira um pouco de graça. Podemos para a semana voltar a abordar os desenvolvimentos. E acho que é uma ofensa a Passos de Ferreira. Fica aqui o meu abraço. A capital do móvel. Sim, exatamente. Para a semana voltamos a falar deste tema. Haja ou não haja novidades. Nós vamos fazer disto uma rubrica permanente. O João... Como é que se chama o secretário de Estado? Óbvios Menezes. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro dos Ex. Agora João Miguel Tavares pretende ser Ministro do Orçamento, na generalidade ou na especialidade? João Na Miguel Tavares? generalidade. Então, Na generalidade. Foi agora O orçamento foi aprovado na generalidade. esta semana, na generalidade. Parece que na especialidade é que vai ficar bom. Assistiu ao debate? Mas, por enquanto, assisti com gosto. interesse. Gostei muito de ver Mário Centeno. Pareceu-me mais solto do que é habitual. Fresco, É um jogador que começou muito mal o campeonato, mas que de repente está a mostrar um pouco mais de potencialidades. É verdade que depois entusiasmou-se excessivamente lá para a frente, eu acho que a gente vai falar disso. Mas esteve bem, esteve bem. E foi divertido ver, sobretudo, o Ministro das Finanças a defender tudo aquilo com o Primeiro-Ministro muito caladinho. E parece que vai haver grandes alterações agora na especialidade? Quer dizer, eu acho que sim, mas acho que não também. Mais duas crónicas. Mais duas crónicas para a última Esta página semana do já Público. tapa. É o tipo de opinião que o senhor telespectador só obtém aqui. Eu acho que é porque eu agora finalmente percebi, porque aquilo dá muito trabalho escrever aqueles textos. E eu finalmente percebi a estratégia. É dizer que uma coisa que sim à terça-feira e depois digo que não à quarta, E depois faz a à síntese. quinta e depois faço a síntese. É uma coisa hegeliana de tese, antítese, síntese. Claro. E assim se ganha a vida. Quem é que lhe pareceu... Então, já acabou comigo. Sim. Então não Mas disse- há mais alguma... Sim, não. Então, não tenho nada para dizer. Então, está ali António Costa caladinho aquele tempo todo. Quem é que vai Depois fez responder um a esta verdadeira questão? Fez um Não, ele discurso no final não entusiasmado. fez nada. Aquela única justificação que eu vejo para aquele silêncio é que ele não quer que aquilo fique gravado. É como a tortura, não é? Mandam desligar as câmaras naqueles policiais em que começam a dar pancada no tipo do interrogatório. Ele não quer que fique gravado nada do que ele possa vir a dizer sobre este orçamento, porque ele não Mas acredita ele disse, que ele aquilo... fez o discurso final. Está bem, mas isso o discurso final é um discurso que está escritinho. Ali a responder às pessoas, aquilo não está escrito. Ele tem que improvisar, tem que dizer coisas. Há umas coisas que saem, como saiu ao Centeno a referência ao Bush. E eu acho mesmo que António Costa não quer que aquilo fique gravado para a memória futura, que depois não lhe virem com o poucochinho e com a palavra dada é palavra honrada. Aqueles soundbites que depois são infinitamente repetidos ao Então longo... correu mal, porque ele disse esta semana sobre a Caixa, é um assunto encerrado. Exatamente. Portanto, se é para dizer frases que E, vão ser portanto, retiradas... ele não corre esse risco no orçamento. Agora, aquele debate orçamental, por amor de Deus. Quem é que lhe parece que saiu bucejado pela sorte neste debate? Ricardo Araújo Pereira. Eu acho que... É que estão a rir? Claramente, não estão a par da nova terminologia. Eu acho que claramente este debate é capaz de ter feito as delícias dos funcionários da Hemeroteca que têm acesso aos jornais de há um ano
onde vinham as previsões da oposição sobre a impossibilidade de haver um orçamento este ano, o Costa ia ver, o saco de gatos em que estava metido, a esquerda ia fazer e tal. Isso deve ser humorístico. Agora tem um lado cómico estar a rever essas declarações. Mas, entretanto, eu É tão acompanhei... fantástico, ao fim de 8 anos, ver defender um governo. Pá, estou mesmo contente. Mas pá. é uma coisa... É sério, é bom, é coisa- reconfortante. Pá. Repara que ainda não me viste defender o governo. Só me viste fazer pouco da oposição. Não, É diferente. Não, mas não é nada É diferente. diferente. Não, Nem- nada diferente. É nem- exatamente isso que faz nem- o governo. nem É por fazer isso. pouco da oposição. Mas eu isso prezo. Nada. Está há 2 anos, não faz mais nada. Foi isto que foi este debate Mas, parlamentar. Não mas, foi outra coisa. João Foi Miguel, mas dizer, Eles merecem porque, por exemplo, o Montenegro disse assim, este é um orçamento que é eleitoralista e tem mais austeridade. E ou é uma coisa ou é outra. Ou é eleitoralista. E depois há outra coisa, que a oposição sempre disse, pois, pá, a austeridade é fundamental, é necessária, não há outra alternativa, estes tipos agora querem desapertar o cinto. E agora estão a acusá-los de haver austeridade. Mas então porquê é que não elogiam o orçamento? É isso que eles querem, eles sempre queriam isso. Um dos E mais, momentos marcantes. E mais, o Costa cita o Marx numa destas reuniões e eles dizem um escândalo, citou o Marx. Agora o Centeno citou o Bush e eles dizem um escândalo, citou o Bush. Não se pode citar ninguém. Em contrapartida, Jerónimo de Sousa benzeu-se. Benzeu-se com a esquerda que eu vi. Pois E ele, atenção, a seu favor, ele é canhoto. Como, aliás, acho que é requisito para ser secretário-geral do PC, em princípio, não é? Mas, normalmente, enfim, o ato de fazer o sinal da cruz com a esquerda costuma ser relacionado com... o diabo. O diabo. Belzebu. E com Afinal- práticas foi o satânicas diabo, e tal. o diabo. Por se calhar, atenção, o Jerónimo benzeu-se quando o Passos estava a falar, por se calhar o diabo é o Passos. O diabo é o Passos. Eu escrevi isto este sábado. O diabo é o Está bem, Passos. mas amanhã vais escrever que o diabo Mas não amanhã- é o Passos. Não, eu já escrevi que não, pá. Um dos momentos Para a marcantes esquerda, o do diabo é o debate passo. foi aquele em que o Ministro das Finanças citou George Bush. Read my lips. No new taxes. Se conseguisse ler nos meus lábios, seria 2 em 1, não há aumento de impostos. George Bush, o antigo presidente norte-americano, recuperado na Assembleia da República por Mário Centeno, pareceu-lhe de bom augúrio esta citação, Pedro Mexia? Eu acho que ele não viu a sequela. A sequela é que o Bush aumentou os impostos. Mas eu Coisa desconfio que que nós também vamos ver essa Coisa questão. que depois o Bill Clinton lhe lembrou. Portanto, Read my lips. se calhar não foi muito boa ideia chamar esta... Mas houve uma coisa engraçada, foi Há quem acha que o Centeno para o próximo ano já lá não está para defender isso. Também pode ser isso. Por isso, se calhar, essa é a nova As tática de reações António das- Costa. Foi Manda uns notícia do ministros das Sol Finanças. que o Primeiro-Ministro fez questão de desmentir, voltando para trás e abordando os jornalistas, dizendo-lhes: vocês não me perguntaram isto. Quero-vos dizer que isso é um disparate. Portanto, foi ele com... Eu também acho injusto. Eu também acho injusto, porque ele agora que iniciativa o própria. jogador está a mostrar melhores capacidades, não se vai colocá-lo Mas foi fora da engraçado equipe. ver a celebração da aprovação do orçamento. Foi o PS a aplaudir de pé, o Bloco aplaudiu sentado, Então, o PC não aplaudiu. com um dedo. Não sei o que aconteceu. O PAN, o que é que o PAN O PAN PAN veio- Devia estar a comentar o FU. Não, O Exato. que é que o PAN o fez? PAN absteve-se. Absteve-se, pronto. Então, Absteve-se, sabes porquê? Porque eu acho que só o funcionamento da máquina deve libertar gases de carbono. Que é Que o que faz o fazem- PAN diz, mais vale não mexer nisto. E então abstêm-se em todas. Que é uma prática habitual também, não é? Isso é uma excelente desculpa para não fazer Entretanto, nada. além do orçamento, o Ministro das Finanças tem agora uma dor de cabeça adicional. Houve um comunicado do Presidente da República a dizer que os administradores da Caixa Geral de Depósitos têm de entregar as declarações de rendimentos que eles não querem entregar. Isto põe sobretudo em causa o Governo ou os gestores da Caixa, João Miguel Tavares? Epá, isso é uma pergunta chata, porque é mais uma por um lado sim, por outro lado não. E hoje não queres outra coisa, Não agora. quero outra coisa, gostei daquilo e não quero mais nada. É evidente que eu acho que, por princípio, por regra, devem ser apresentadas, para todos os efeitos, é evidente que são gestores de um banco público, portanto, são gestores públicos, devem ser apresentadas as declarações de Não é por rendimento princípio. e declarações de património, segundo por está lei, na lei. é por lei. Porque eles Ainda é tentaram mudar a mais. lei, mas a lei não foi suficientemente bem mudada. Agora, Exato. qual é o problema nisto? Primeiro é, tendo em conta aquilo que está em causa na Caixa, isto assusta-me. Assusta-me simplesmente porque convém que António Domingos agora não se vá embora no fim desta barracada toda,
porque vai custar muito ao país. Vai custar muito ao país se o homem agora se for embora. Há um plano renegociado em Bruxelas, é o plano dele, quer dizer, aquilo foi muito difícil de conseguir. Aliás, foi uma grande vitória do António Costa não conseguir que aquilo ficasse fora da questão do déficit. Ter que voltar à estaca zero, acho uma tragédia. Uma tragédia. É evidente que, por princípio, o homem deve lá colocar as declarações. Agora, também parece óbvio que ele negociou para entrar na Caixa não ter que entregar aquilo. E que também parece absolutamente óbvio que António Costa e que Mário Centeno lhe disseram que sim. Portanto, aquilo foi-lhe prometido, certamente. A António Domingos foi prometido por António Costa e Mário Centeno que ele não teria de fazer aquilo. Mas estamos a falar de duas coisas diferentes. O que lhe foi prometido foi que ele seria isento do regime que diz respeito aos gestores públicos. Mas o que o Presidente da República... Não, foi prometido. Não, mas isso só lhe foi prometido para eles não terem que estar a apresentar aquilo por causa também das questões salariais. Mas se leste a nota da Presidência da República, a Presidência da República não remete para aí. A Presidência da República remete para uma lei de 83 sobre os titulares de cargos públicos e de altos dirigentes do Estado e, portanto, não, mesmo com essa promessa, essa lei continua a valer. Essa lei não foi derrogada. Mas por isso é que isto é complexo. Eu não tenho dúvidas que isso seja verdadeiro. Não parece ser particularmente complexo. É só complexo porque... É melindroso, mas não é nada complexo. Quer dizer, complexo à luz da lei não é complexo. É um berbicacho. É um berbicacho à luz daquilo que foi negociado entre o senhor Domingos e o senhor Centeno e o senhor Costa. Será isto o fim da lua de mel entre Belém e São Bento? Esqueceram-se de legalização. Ricardo Araújo Pereira. Talvez não, Carlos. Talvez não, porque o Celinho... Ele é um presidente que é eterno, está na rua e dá beijinho e não sei o quê, mas quando é preciso também ser um pouco severo, ele sabe ser. Sabe chamar à pedra. E uma vez que ele sabe leis de 1983, com ele ninguém faz farinha, não é? E, portanto, eu acho que, em princípio, quer dizer, mesmo dentro do PS, há gente que acha inadmissível que este senhor esteja acima de uma lei do país. E isso é que me faz confusão. É que este o problema é que é que se faz agora. Não, porque este senhor aparece... Se é o Tribunal Constitucional. O Presidente do Tribunal Constitucional disse uma frase interessante. Diz que o Tribunal Constitucional age se for estimulado. Sim, é uma espécie de dona de casa desesperada. Quem é que não age? Quem é que não age se for estimulado, é verdade. Às vezes é estimulado e não consegue Mas não é uma reação muito... Não é uma reação muito reconfortante, digamos. Não, mas também me causa alguma perplexidade que este senhor agora seja uma espécie de Mourinho da banca e que só vem se, de facto, as regras não se aplicarem a ele. Mourinho, que é uma coisa que nós ainda por cima... Que já não há muito. É uma coisa que nós ainda por cima temos... É um problema dos banqueiros em geral, que é, claro, sim, vamos então brincar, mas as regras a mim não se aplicam. Mas depois disto, o governo é que lhes prometeu isso. Depois disto, António Domingos tem condições para continuar à frente da Caixa, Pedro Mexia, depois deste imbróglio que se gerou e do fincapé que ele próprio fez, na verdade, pelo que lemos nos jornais, o que ele pode tentar, como para tentar salvar a face, porque era muito complicado. Era muito complicado pelo próprio, era complicado para o governo, era complicado para a Europa ver esta embrulhada, era que fosse a entrega de declaração, mas que não fosse consultável agora aí por todos nós, basicamente, e que, portanto, seja uma espécie de depósito confidencial. Ao que parece, não há grandes antecedentes ou nenhuns nessa matéria, exceto em casos dos cônjuges e do endereço da residência, etc. Portanto, casos mais melindrosos que podem até gerar questões de segurança, de privacidade, etc. E, portanto, a não ser que se consiga arranjar uma exceção aí, não percebo como é que... Porque os partidos, se o Tribunal Constitucional não for estimulado, os partidos vão estimulá-lo, porque vários já anunciaram. E, de facto, a opinião pública está largamente contra esta negociata que foi feita. É, sem dúvida, um assunto estimulante. O João Miguel Tavares fica, então, Ministro do Orçamento. É a altura de o Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro dos E-mails. Quer espelhar a correspondência alheia, Ricardo Araújo Pereira? Não, em princípio já alguém espelhou, mas para já quero despedir-me de todos, porque há uma hipótese, no próximo sábado o planeta já não existir, na medida em que se Donald Trump for eleito... Só toma posse em janeiro, portanto o botão ainda não vai estar ao alcance daquela mão sapuda. Eu proponho que a partir do momento em que, se ele for eleito, que nós nos saudemos com muita amizade no fim de cada programa, porque para a semana podemos já cá não estar. Portanto, quer falar dos e-mails de tudo, não é? Por causa dos quais vamos estar em suspense até à madrugada de terça-feira. É
isso, é porque... Madrugada de quarta-feira, melhor, terça para quarta. A questão é esta. Tem algum palpite quanto ao desfecho? Não, tenho um palpite que ganha a Hillary e espero bem que ganhe a Hillary, não é? Espero que sim, mas... Então, mas a hipótese de Donald Trump se tornar presidente, provavelmente teria algum potencial do ponto de vista humorístico. Pois tinha, mas é daquela gargalhada que depois aleija, que ficamos com muito... se calhar é melhor deixar a comédia para nós e as pessoas que vão para lá que se calhar que tenham outro tipo de postura. Mas é de facto muito bizarro porque a eleição é entre um símio que é racista e sexista e enfim, tem sinais inquietantes de sociopatia. E o que é certo é que faltam 2 ou 3 dias e estamos aqui a ser confrontados com algumas sondagens que dão um empate. E por uma razão, porque de facto, esta semana o Michael Moore, que é um daqueles populistas histéricos que a esquerda dispensava, veio dizer Pensava que ia dizer que a esquerda adora. Dispensavas tu, porque, Não. como sabes, muita gente não dispensa. Mas veio dizer que por causa de uns e-mails. E a questão é esta. É, de facto, o Donald Trump é péssimo. Mas Hillary Clinton é só má, que é de facto uma vantagem, mas má isso não há dúvida. E a história dos e-mails, ele diz, são só e-mails, há vários tipos de e-mail. Há aqueles e-mails que revelam que ela, de facto, tem alguma dificuldade em lidar com assuntos confidenciais, o que é uma questão, digamos, ligeiramente importante para quem quer ser presidente de um país, e que, aliás, ela criticou e bem quando aconteceu um caso muito parecido no tempo do Bush. Há outros e-mails que revelam que ela, por exemplo, recebeu, através de uma senhora que trabalhava no Partido Democrata, as perguntas que lhe iam ser feitas no debate que ela ia ter com o Bernie Sanders na CNN, e ainda há outros e-mails que revelam que ela deu tratamento especial a senhores que deram milhões à Fundação Clinton. E, portanto, é claro, isto explica a razão pela qual nas sondagens a Hillary Clinton tem uma boa maioria do povo americano tem má vontade em relação a ela. E isso é fácil de perceber. Quer dizer, é uma pessoa que votou a favor da guerra do Iraque, é uma pessoa que hoje é uma campeã dos direitos dos homossexuais, mas esteve até à última da hora a dizer a ser contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, dizendo até aquelas frases reacionárias do género: o casamento é um laço sagrado entre um homem e uma mulher, quando o dela é entre um homem e uma mulher, 3 estagiárias, 5 funcionárias públicas. E eu não tenho nada contra o adultério, eu até sou a favor. Mas uma coisa é isso, outra coisa é a hipocrisia, não é? Quer dizer, não me venham falar da santidade do casamento quando o seu está todo escangalhado. E mais, não é só isso. Quer dizer, ela na década de 90 era a favor do controlo das armas. Em 2008, quando foi contra o Obama, criticou-o por ele ser a favor do controle das armas e agora já é outra vez a favor do controle das armas. Americanos a ver isto. Vão acabar a votar no Trump. Vais continuar isso? Irrita muito uma progressista que recusa regular Wall Street e está no Se o bolso da Trump alta ganhar na finança. Flórida por um voto, a culpa é tua. Era aquele imigrante. Eu esqueço-me sempre do quanto este programa é seguido Flórida, então. em Miami. Nacionalmente. Os e-mails estão a fazer de Tens facto provas moça em Hillary Clinton ao ponto de tornarem a eleição problemática? Eu pensava que aquilo já tinha sido ultrapassado até ao chefe do FBI se decidir dizer afinal encontramos aqui mais uns. Afinal havia a 7 outros. dias das eleições. É evidente que isto é complicado. Os e-mails são uma coisa séria, no sentido em que andar com o seu Gmail daqui para lá, fugindo àquilo que são os protocolos de segurança de alguém que ocupa os cargos que ela ocupou. Ninguém pode dizer que isso não é um caso grave. Até porque até já há quem se entusiasme de repente a falar de, olha, se isto continua, temos presidente e depois, se calhar, daqui a 1 ano ou 2 temos uma nova tentativa de impeachment. Vamos ter uma Dilma no E capítulo. vamos ter uma... Quer dizer, Dilma na Casa Branca. portanto, eu eu preferia que isto não existisse. Sendo que eu, até ao contrário do Ricardo, eu acho que a senhora acaba por ser muito desvalorizada. Eu acho que a Hillary é melhor do que aquilo que a pintam. Mas é assim. Mas de facto o caso dos e-mails é uma fragilidade grande. Qual é o maior trunfo eleitoral de Donald Trump, Pedro Mexia? Descontando a questão dos e-mails e as fragilidades das da candidatura de Hillary Clinton. É que há muitas pessoas zangadas e que o discurso, por um lado por causa
de erros e de fragilidades do Partido Republicano e, por outro lado, por causa da reconfiguração mediática nos Estados Unidos e no mundo em geral, o discurso polarizou-se. Hoje em dia, a ideia de que, como aconteceu quase sempre desde que há estas primárias, pelo menos mediaticamente seguidas, a ideia é que ganha sempre mais ou menos um moderado. É raro ganhar um candidato não moderado. O Reagan foi talvez o primeiro, quando se candidatou contra o George Bush pai, quer dizer, tendo como adversário o George Bush pai da primeira vez nas primárias republicanas e ganhou o Reagan, mas em geral é sempre o candidato moderado que ganha, porque se dizia que, enfim, há uma média e a média é a média da moderação, do bom senso, como em geral é o caso da maioria dos países que são governados por países do centro-esquerda ou do centro-direita, etc., por partidos. Só que isso acabou com a polarização, com as pessoas que só veem a Fox ou que só conhecem pessoas que têm opiniões iguais às suas, ou cuja ideia de discutir um assunto político são umas frases assassinas nas redes sociais. O Trump é o candidato para essas pessoas. É uma pessoa que não tem nenhuma política significativa sobre nenhuma matéria, e as 2 ou 3 que tem, como o caso da imigração, é assustadora. E que faz coisas que nós dizíamos, ele aliás brincou com isso, com aquela frase que até podia dar um tiro a uma pessoa na rua que não tinha nas sondagens. Todas aquelas coisas que um candidato não podia fazer se não perdia, ele fez e não perdeu com isso. Tirando aquele caso do autocarro e da gravação, que estranhamente, porque eu acho que ele disse coisas mais graves até, mais graves no sentido mais inesperadas do que piadas sexistas, basta olhar para ele, não há dúvida nenhuma. É não ser uma piada. Não é isso, não é piadas. Quando digo piadas, digo frases, digo comentários. Já vai na dúzia. Quer dizer, tu descobriste, o que é que descobriste sobre a relação do Trump com as mulheres naquela... Nada. Quer dizer, portanto, há uma confissão de... Há uma confissão, mas ele pôs em causa... Mas eu concordo contigo. Ele pôs em causa um homem que foi prisioneiro de guerra e que foi torturado, um jornalista deficiente, etc. Isso são coisas muito mais bizarras. Não sou Mas é ao nível verbal, não é só? E o outro era a tradução de um nível verbal para um nível físico de um crime, não é? Ele diz que é conversa de balneário. Agora, Hillary Clinton já chegaram 12 raparigas a dizer que estiveram no balneário com ele. Foi muito atacada, que é a fala dos deploráveis, que seriam os... E, de facto, nós temos, e vamos ter agora... O Trump é a abertura do jogo das coisas que vão acontecer. O 5 Estrelas está à porta do poder à Itália, a Frente Nacional vai passar à segunda volta. Portanto, os deploráveis estão e vão estar connosco. Pessoas que têm opiniões que não são as opiniões cozy do mainstream a que nós estamos habituados. Portanto, preparem-se. Temos que nos habituar. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro dos e-mails. Estão entregues as pastas ministeriais. Agora, vamos analisar porque é que o João Miguel Tavares se declara animal. Apeteceu-lhe esta semana dar uma borla, uma concessão aos seus detratores, João Miguel Tavares? Sempre uma palavra amiga. Era uma pergunta... É uma pergunta legítima, inteiramente legítima. E perfeitamente objetiva. Não foi nada disso. Não foi nada Já disso. lhe devem ter chamado bem pior do que animal. É verdade, cara. Então, obrigado pela insistência. De facto, já. Mas eu sou como aqueles... Sem precisares de sair da tua mesa de jantar. Isso é sem... Não, isso sem dúvida. Mas eu sou como aqueles jogadores de futebol que gostam dos assobios do adversário. Claro. Os assobios motivam. Ou então tem vocação para árbitro, não é? Também, é sempre o mais agredido verbalmente nos jogos de futebol. Mas neste caso... Quero falar de um não assunto. Quero falar num assunto no sentido em que ele não aconteceu, não é? A iniciativa que estava para acontecer. A iniciativa não aconteceu, mas aconteceram coisas muito gigas à volta dessa iniciativa. A iniciativa em si era divertida, não é? Sim. O PSD cancelou à última hora uma corrida entre um burro e um Ferrari no centro de Lisboa, entre a cidade universitária e o Saldanha. Que é um clássico da campanha eleitoral. Um clássico das campanhas eleitorais. Ora bem. Foi feita em 1993 por António Costa em Loures, quando era candidato, sem grandes resultados eleitorais, entre um burro e um Ferrari. Mas, de facto, porque o eleitorado preferiu ir de Demétrio. Trocadilho. Era Demétrio. Trocadilho autárquico. Não, em relação a esta situação em particular, o protesto da Associação Animal terá tido alguma coisa a ver com o cancelamento da iniciativa? Não, aparentemente sim, agora já se sabe que
Vamos ver. Primeiro, a ideia em si, a mim pareceu-me engraçada. Diz, olha, está bem visto. O Fernando Medina seguiu São António Costa. É uma maneira de também tentar tramar o Primeiro-Ministro. Olha, uma ideia engraçada. Mas não. Porquê? Porque 1993 e 2016... há uma diferença gigantesca, pelos vistos, na maneira como nós entendemos. Não as filas, não os Ferraris, não os problemas de tráfego, mas o burro. O burro de 1993 não é igual ao burro em 2016. A Associação Animal protestou contra a iniciativa, acusando o PSD de estar a ridicularizar o burro. Exatamente. Acusou de ridicularizar o burro. E eu aprendi agora, agradeço por isto, que existe em Lisboa uma provedora municipal dos animais de Lisboa. Não fazia ideia que havia uma provedora dos animais, mas existe. E foi essa provedora que emitiu um parecer que levou ao recuo do PSD. Porque esse parecer falava de coisas absolutamente fascinantes, como realmente eles diziam que, além de ridicularizar o animal, dizia também a senhora provedora, não era só o animal. O animal que, já agora, só como uma pequena nota, que se apresenta como organização não governamental de defesa dos direitos fundamentais dos animais não humanos. Que eu gosto logo muito, não é? Não é dos animais, é dos animais não humanos. Só para lembrando que nós somos também animais. E eu o que é o facto. Eu sou mesmo. E que é um facto. Mas acho bonito é que sublinhar. Deixa-me estar a correr durante 1 hora e vais ver a que é que eu chego. Claramente animal. Mas é que o parecer da provedora diz que uma iniciativa desta natureza, além de ridicularizar o animal, sujeita-o ainda às intempéries que se prevêem para o dia de amanhã. E é o stress da cidade. Passa intempéries. É um burro! É um burro! Mas desde quando é que ao longo da história da humanidade que o burro começou a chover e disse... E o burro protesta, que desagradável estar aqui no meio da chuva. Ouçam-me. Eu consigo perceber imenso a história das touradas. Eu percebo imenso a questão do circo e da situação em que vivem os animais do circo. Mas que já chegámos ao ponto... Não poder levar um burro do Saldanha até a cidade universitária. Ainda por cima de cidade universitária para o Saldanha, que é descer. Do Saldanha para a cidade universitária. Mas não, vocês estão-se a rir. Mas, na verdade, a Animal alegou que aquilo podia ser não só pôr em causa o bem-estar do animal, mas ser ilegal, porque na lei se diz que não se pode ser exigido demasiado a um bicho, como ser um burro. E do Saldanha até à cidade universitária fosse uma coisa de uma violência extrema. Eu já não percebo. E a partir daqui vamos para onde? Cavalos. Aquilo é para montar. Que direito é que nós temos a montar um bicho sem pedir primeira autorização? Porque esporas podem-se usar. Hipismo. O hipismo, aquilo não é natural. Porquê? E atenção, só um último ponto. É porque, ninguém pensou no Ferrari, mas pronto. Esta senhora... Por acaso pensou. Pensaram no Ferrari. O PAN disse que brincadeira é tão estúpida. O Ferrari vai lançar uma nuvem de carbono sobre a cidade. Sobre a cidade, no meio de tudo aquilo. Mas é que esta senhora, a provedora dos direitos dos animais, termina o seu parecer com uma frase que eu vi citada e que diz que ela defendia cancelar a presença do burro na corrida e salvaguardando o superior interesse do bem-estar do animal. O superior interesse do animal? Como o da criança. Como o da criança. Quer dizer, ainda por cima sou pai de 4. O superior interesse geralmente vem a seguir uma coisa que é da criança. Superior interesse do animal. Não existe superior interesse do animal. Não existe superior interesse do animal. Isto já está tudo a ficar um bocadinho lunático. É um burro. Nós matamos vacas a tiro para as comermos. Por amor de Deus. É um burro. É só isso que eu queria dizer. A corrida entre burro e Ferrari pareceu-lhe boa ideia, Pedro Mexia? Lembra-me a única boa piada que o Trump disse durante a campanha, que foi aquela piada sobre haver um complô mediático, porque quando a Michelle Obama fez um discurso, toda a gente disse que era magnífico. Quando a Melania Trump fez exatamente o mesmo discurso, já não era bom. Foi a única coisa com piada que ele disse em toda a campanha. E, de facto, quando Costa fez, não tinha mal e agora tem mal. O que é que se passou nos direitos fundamentais dos burros?
ou em qualquer outra matéria, não percebo isso. Agora, há um lado também... Até porque, desculpa, deixa-me só acrescentar uma coisa. É que as pessoas dizem, ridicularizar o burro. A ideia daquilo não é ridicularizar o burro, é ridicularizar o Fernando Medina. Exatamente. Eles querem ridicularizar. O burro no meio daquilo era A ideia era primeiro, protestar contra o problema do trânsito. o burro era a estrela. A ideia é ridicularizar o Ferrari e depois ridicularizar o Fernando Medina. É essa a intenção. O burro era o herói. Esse era o meu ponto 2. Pronto. Desculpa. Se a corrida se tivesse realizado, estaria a torcer pelo burro ou pelo Ferrari? Ricardo Araújo Pereira. Carlos, nem era preciso torcer, porque quer dizer, quem sai de casa em Lisboa agora sabe que até uma lesma ganhava ao Ferrari. Quer dizer, sem querer dar ideias para se estressar lesmas, mas até a lesma ganhava. Agora, eu, sinceramente, esta questão, esta associação animal, eu já colaborei com ela a propósito da tourada, de tentar fazer com que a tourada que não haja financiamentos públicos para a tourada, por exemplo, ou que menores não possam nem participar nem assistir à tourada. Parece-me sensato. Aquilo que o João Miguel disse, os animais, de facto, há trabalho para fazer quanto aos direitos dos animais no circo, na tourada, etc. Mesmo os animais que a gente mata para comer essa operação deve ser feita da forma mais humana possível. Claro, sim. Agora, não há nada, e isto não é só no âmbito dos direitos dos animais, é em vários outros direitos, não há nada pior para uma causa justa do que de repente ver uns fanáticos a defendê-la. De repente, quando estas pessoas dizem não se pode ridicularizar o burro, como assim? Eu ganho a vida a ridicularizar pessoas. Mas é E daqui a pouco... Tem mais direitos do que os animais. O stress para o animal. O animal ia dar um passeio na cidade, pá. É turismo. Só isso. É turismo. Se o animal fosse para se viciar o animal, para lhe chicotear, o bicho ia dar uma volta. Ia dar uma volta. Tu aqui neste estúdio não usaste um burro ainda recentemente? Agora estou-me a lembrar disso. Não, eu acho que estás-me a confundir com o programa A Quinta dos Segredos. Não houve um burro qualquer. Não estou nada. Não puseste um burro qualquer num dos teus últimos. Eu acho que tu puseste um burro qualquer. Talvez. Agora temos que ir ver nos arquivos. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara animal. Quanto ao Pedro Mexia, e agora temos de acelerar um bocadinho o passo, Pedro Mexia sente-se numa azinheira. Descobriu em si vocação para Nossa Senhora, Pedro Mexia? Não, mas quero fazer um curso acelerado, porque... Para o ano vem a Portugal o Sr. Obiang, cuja... Presidente da Guiné Equatorial, nosso país irmão. É muito fácil. Para quem não sabe nada sobre ele, mas quem é esse? E quer ter, numa frase muito simples, uma descrição para ter um juízo de valor. É presidente da Guiné Equatorial há 37 anos. Chega como informação. Nesta frase está tudo contido, tudo o que é preciso para saber sobre o senhor. Há tantos quantos José Eduardo dos Santos. Exatamente. E Lá bem, está. aspas. Mas acho que ainda no nível de desagradável... Sim, no nível desagradável. Ainda consegue estar uns furos acima. Com a pequenina diferença, em termos de comunidade de língua portuguesa, que não fala português. Com a pequena Deve ter passado os bons momentos em Brasília. Sim, deve ter À mesa da cimeira da CPLP. Como ele não fala português e é complicado, tem aqueles verbos, tem os verbos defetivos, e é uma língua difícil. E então ele vem a Fátima, parece que vem a Fátima, e eu acho que ele está a tentar outras vias de se tornar português sem aprender a língua. Portanto, a seguir é camisola do Benfica e depois vai aos fados, porque ele tem que ser nosso irmão de alguma forma que não implique falar português, acabar com a pena de morte. Parece-lhe que até lá ele vai ter tempo de acabar com a pena de morte na Guiné Equatorial. Há uma moratória, que é uma coisa que tem que é tão difícil decidir sobre a pena de morte que se faz primeiro uma moratória. Eu tenho uma certa dificuldade em perceber porque é que se arrasta tanto os pés nesta matéria. Os poderes políticos portugueses têm dito que foi forçado pelos nossos parceiros na CPLP. É verdade que o Ministro dos Negócios Estrangeiros foi bastante veemente e assertivo, como ele habitualmente é, aliás, nesta matéria. É verdade que o Presidente da República tentou não se encontrar com ele o mais possível, nem a sós, nem deixando asa que houvesse uma visita oficial a Portugal, nem nada disso. Mas eu gostava, nestas matérias de direitos humanos, que Portugal fosse um bocadinho mais homenzinho e, mais uma vez, não fomos. Acha que Obiang, quando vier a Portugal,
para o ano deve ser tratado de uma forma especial, Ricardo Araújo Pereira? Com certeza, claro que sim. Claro que sim. Eu acho, e aliás, se vai a Fátima, eu acho que o tratamento especial era comprar uma daquelas velinhas, mas carregar no preço. Uma coisa que fosse... Porque aquilo é caro, visto? Aquilo é cera que às vezes há Até umas... sabes, costumas lá ir muito, Costumo não ir é? lá tanto. E há umas, mas eles vendem até... Eu já vi latas com ar de Fátima. Umas latinhas que há. E se a gente lhe conseguir impingir 2 ou 3, era bom. Agora, o problema em defesa do Sr. Obiang... Tentámos impingir o Banif. Pois, mas ele, enfim... É uma espécie de artefato. Ele é ditador, mas não é parvo. Mas ele não é parvo. Exato. Há um problema jurídico, diga-se em defesa dele, que é o que a gente espera que ele acabe com a pena de morte e que faça eleições livres. E o problema dele é que ele está só à espera de que haja pena de morte até matar toda a gente que quer eleições livres e depois então... Já pode fazer eleições acaba-se, livres. sim. Depois então acaba-se. Eleições. Esta semana em Brasília houve a Cimeira do CPLP. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Pedro Mexia já o sublinhou, foi muito assertivo, considerou ilegítima a adesão da Guiné Equatorial à CPLP. O Presidente da República preferiu salientar os avanços que já houve, a moratória nesta matéria. Viu falta de sintonia entre o Presidente e o Governo neste assunto, João Miguel Tavares? Sim, alguma, mas também não sei se foi aquele velho sketch do polícia bom, polícia mau. Augusto Santos Silva já tem bastante prática a fazer de polícia mau, ganhou noutros tempos, que eu agora não vou aqui citar. E agora, e portanto, e depois veio o Presidente e fez um bocadinho de polícia bom. Agora, eu estou com o Pedro naquilo que ele disse. A explicação oficiosa para Portugal ter aceito que a Guiné Equatorial fizesse parte da CPLP era realmente o Banif. Era que o senhor ia cá meter 130 milhões numa altura completamente desesperada para Portugal. O que é que 130 milhões ninguém ouviu, não é? O Banif já foi e a Guiné Equatorial continua lá. Acho que, mais uma vez, fizemos um péssimo negócio. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se sente numa azinheira. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se considera sumítico. É um trocadilho. É aí dos bons. Não é? Isto é dos bons. Quer falar da Web Summit ou da Web Summit? A Web Summit, se não se importa, falamos da Web Summit. E eu gostava de trazer esse assunto aqui porque estou com o Porque és um mindset... empreendedor. Não é só isso, é que eu estou com o mindset, certo? Para ir à Web Summit, receber inputs, melhorar o meu know-how e depois vir aqui dar-vos feedback. E, portanto, esse é o meu plano, não é? Esse é o meu plano. Eu não tenho, devo dizer que não tenho nada contra a Web Summit. Só, aliás, Nada, eu gosto de uma espécie de congresso de totós. é o maior evento de tecnologia e empreendedorismo a nível europeu. É o que eu disse, é um congresso de totós, da internet e tal, de gente borbulhosa e coisas, e que vai tentar inventar apps e coisas. E portanto, eu nada contra isso, nada contra, inventem lá o que quiserem e tal. Agora, há Isto devia agora vir aqui, de uma caverna... Não. Em direto da caverna Há uma espécie... do Paleolítico. Há uma espécie de deslumbramento de saloio com a malta das internets. Eles sabem mexer muito bem no computador. Há o deslumbramento de Saloia e a grunhice de Saloia também. Não, uma coisa de cada vez. Primeiro o deslumbramento. E até houve um senhor que teve a prevenir teve a sensibilizar os hotéis, dizer atenção, eles são pessoas especiais. Já vamos falar disso. Alguns até se vestem de forma esquisita, mas vamos recebê-los muito bem, porque alguns até podem chegar a ser ricos e uns já são. Bom, e é isto. E é isso. Não, a lista de oradores inclui um gênio da informática que é Durão Barroso. E, portanto, se realmente estas startups querem saber como é que se singra na vida, eu acho que Durão Barroso é o tipo certo. Mas, palavra de honra, eu gostava de comprar um bilhete para ir ao Web Summit. Eu sei, infelizmente, mas eu ia só para ouvir ao Durão. Diz lá como é que se faz, porque eu estou muito interessado. Ele sim sabe como é que se trepa. Já descarregou a app da Web Summit para acompanhar tudo a par e passo, Pedro Mexia? Eu gostava de tentar fazer uma coisa como o Ricardo fez, que é, exatamente, aliás, posso fazê-lo, que é fazer um discurso, essa coisa da tecnologia com um iPhone ao lado. É maravilhoso. Pessoas vão para aí a discutir tecnologia. Por acaso eu não trouxe o meu, deixa no carro. Mas também vai servir. Não, é igual, são igual a todos. Com moderação. Quer dizer, eu tiro a cabeça disto. Sabes que foi um totó
totó. Foi um totó, totó, claro. sim. Isso sei eu. Mas repara, trago um caderninho, que é uma coisa que havia antes, que era um papel, e vocês estão todos aí enfiados nessas pantalhas. Vai Aquelas tratar... pantalhas tu de vez em quando. Epá, olha lá, podes-me ver aí... aquelas... Às vezes, quando vezes te dá, peço... João Miguel Tavares vai tratar os participantes É só meu neto. nesta iniciativa de acordo com as recomendações do Presidente da Aresp. Qual é que eram exatamente? São Vale estas. a pena tu definir. João Miguel Esteves, Exatamente. Presidente da Aresp, deu na TSF José Miguel, pois é, deu este conselho aos cidadãos lisboetas. Agora vou citar. Quando virem estas dezenas de milhares de pessoas a circular pela cidade, às vezes com um aspecto não muito agradável, sabemos qual é o perfil destes grandes empresários. Um jeans, uma camisa, um pouco até às vezes despenteados. Sejam como habitualmente simpáticos, disponíveis e sorridentes. Ao contrário do que é vosso costume, não tratem mal pessoas só porque elas são despenteadas. Porque estas... Parece-lhe arrogância ou subserviência? É que é assim, jean, camisa e despenteado é a minha descrição. Não? Eu só aqui estou um bocadinho mais composto porque há ali umas senhoras simpaticíssimas que tentam pentear-me, às vezes com algum desespero, e também me emprestam um casaquinho, porque de resto eu não ando assim. Aliás, como a minha mãe pode testemunhar bastas vezes. E portanto, aquilo é a minha descrição. Eu já tinha reparado de vez em quando que tratavam um bocado mal nos restaurantes. É por isso. Então, se calhar não pode ir à Web Summit. Não, por acaso eu não comprei bilhete, mas não é por nenhuma das razões cavernícolas apresentadas pelo senhor Ricardo do Neandertal, Ricardo Araújo Pereira. É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta agora de pé. Agora de pé, porque vai ter que... Ou vítimas da fome? Isto não é para o público, podem continuar. Depois de uma votação, enfim, também foi de pé, porque foi numa ordem de voto que foi o referendo do Brexit, vai ter que haver outra votação, pelos vistos. No Parlamento. No Parlamento, porque agora o Tribunal Superior decidiu que, para ativar o artigo 50, que é o artigo que vai possibilitar a saída do Reino Unido da União Europeia, isso tem que ser uma votação no Parlamento. Só que, portanto, do ponto de vista constitucional e legislativo e tudo isso faz sentido, e dos tratados internacionais faz sentido, por outro lado, o Parlamento dificilmente pode decidir de forma diferente do que o povo em referendo. Portanto, o Parlamento inglês vai ter que ser super constitucional e, ao mesmo tempo, está super teleguiado, porque imaginem que agora os deputados dizem não, mas estes senhores, no fundo, não sabem o que querem. O que é o que a maioria deles acha, ainda por cima. Portanto, é um imbróglio gigante. O Ricardo Araújo Pereira decreta filhos e enteados. Filhos e enteados porque o presidente francês publicou um livro biográfico, aparentemente, em que ele diz, e diz sem vergonha nenhuma, caso contrário não o teria escrito num livro, que esta história do acordo que há com a União Europeia de respeitar os 3% de déficit como teto máximo não se aplica à França, isso é uma treta, é só... sabem que é uma coisa falsa combinada lá entre eles, isso é só mais para pobres. Somos nós. É o nosso caso, exatamente. O João Miguel Tavares decreta 4 postes. 4 postes. E até temos imagens. Temos imagens que é para se ver. Isto foi uma estrada que cá está. Já se pode ver. Portanto, foi uma estrada e eu achei... Em Alijó? Em Alijó. E eu achei que isto era um excelente resumo simbólico do que foi o orçamento. É uma estrada e eu adoro ver. E eu quero explicar. Portanto, antes aquilo era uma estrada realmente apertadinha, uma espécie, não digo, um caminho de cabra, já era austeridade, estava difícil. E depois vieram os partidos amigos de Ricardo Araújo Pereira e disseram, não, vamos alargar isto realmente, vamos continuar a distribuir. E realmente a estrada ficou mais larga. Quem é o Alijó? Tem 4 postes ali no meio, que é o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PEV. E, portanto, a estrada está mais larga, mas eu desconfio que os acidentes vão ser muito maiores e mais graves e mais Vamos numerosos. ter de ir ver quem é que é neste momento... de quem é a maioria em Alijó. Por acaso, não sei. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Vamos saber se com Trump ou Hillary.